Então, vamos dar continuidade à nossa segunda palestra do dia, convidando o Dr. Cláudio da Cunha. Ele é professor associado da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Farmacologia. Ele é bolsista de produtividade do CNPq nível 1C, biólogo, mestre em Biologia Molecular pela UNB, doutor em Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná e livre docente em Psicobiologia pela Unifesp. Atualmente é coordenador do Laboratório de Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso Central, onde já orientou cerca de 20 teses de mestrado e doutorado. Atua como assessor científico do CNPq e da Fundação Araucária e é revisor de mais de uma dezena de revistas científicas. Retornou recentemente dos Estados Unidos, onde atuou por 1 ano como professor visitante na Universidade de Memphis. A sua linha de pesquisa envolve neurobiologia da memória. Entre suas principais contribuições científicas está o desenvolvimento de um modelo animal de alterações cognitivas associada à doença de Parkinson e do modelo do mosaico-mosaico dos espelhos quebrados para explicar a aquisição e expressão de memórias de procedimentos pelos núcleos da base. Bom, então, dentro desse contexto de transtornos mentais e dopamina, a ideia dessa fala agora, nesse momento, é mostrar a dopamina como sendo, tendo uma visão um pouco mais sistêmica, como sendo o principal modulador dos núcleos da base e o que esses núcleos da base fazem, qual é o papel principal deles e por que a dopamina, modulando esse sistema, vai ter uma importância tão grande em transtornos que vão desde o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alterações motoras e cognitivas e afetivas que acontecem na doença de Parkinson, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia. Nós temos uma gama bastante grande de transtornos mentais e de doenças neurológicas nas quais a dopamina tem um papel bastante importante, né, em termos de disfunção e dos sinais e sintomas que aparecem. E para nós entendermos isso, eu vou tentar dar uma visão dentro do que a gente está estudando, focando no que seria o papel do sistema sobre o qual ela atua e onde ela vai fazer as principais modulações. Eu queria falar um pouquinho do grupo que ou trabalhou comigo recentemente, ou que está agora no meu laboratório. A nossa ciência brasileira é bastante movida ao trabalho árduo dos pós-graduandos e dos alunos de iniciação científica, que fazem o trabalho do dia a dia no laboratório, né, sem o qual a maioria dos nossos trabalhos não existiriam. Eu tenho aqui a Laura, que está fazendo o mestrado, nesse momento vai entrar no doutorado no próximo ano, nesse momento está fora do laboratório fazendo um treinamento em eletrofisiologia. O Samuel, que é aluno de iniciação científica, o Bernardo, que termina o mestrado e entra no doutorado no próximo ano, a Amanda, que está fazendo um sanduíche nesse momento na Universidade da Carolina do Norte, fazendo um treinamento em técnicas eletroquímicas, o Alexander, do doutorado, a Suelen, que está também no doutorado, nesse momento na Universidade de Memphis, também fazendo um treinamento em técnicas eletroquímicas. A Paola saiu recentemente do meu laboratório, como a Marisa e a Patrícia, que foram alunos de doutorado recentes. E o Rafael, que é meu filho também, e que nos ajudou em algumas coisas disso daqui em relação a programas de processamento de dados coletados. Nós estamos falando desse sistema aqui, então, que nós chamamos de núcleos da base, e na literatura recente, existe uma tendência cada vez maior de se colocar os núcleos da base como um sistema que a natureza desenvolveu em vertebrados, e eles existem desde os vertebrados mais primitivos até os primatas, como um sistema que seleciona ações, que entre várias alternativas disponíveis e fornecidas a ele por regiões corticais e subcorticais, e levando em conta uma quantidade grande de informações que vêm dessas regiões, ele decide qual seria a melhor opção motora em termos de fazer com que uma ação motora específica aconteça no momento certo, dado aquele conjunto de informações que ele recebe.
A neurociência está passando por um processo interessante agora, e vocês, futura geração aí que vai nos substituir em breve, é importante atentar para isso. Em farmacologia, por exemplo, onde eu sempre trabalhei, e em bioquímica também, a nossa abordagem tem sido bastante de levar em conta o que acontece a nível de cada sinapse em particular. E às vezes nós interpretamos determinados comportamentos como se todo comportamento coubesse numa curva dose-efeito, onde no cérebro nós tivéssemos uma única sinapse. Sem dúvida que isso explica muita coisa, tem muita coisa importante, e a metodologia, a informação que saiu daí, fez com que a neurociência progredisse muito nos anos anteriores. Mas a pergunta agora, a nível sistêmico, por outro lado, a principal pergunta dos séculos anteriores era qual região do cérebro estava relacionada com essa ou esta característica de funções mentais, motoras, sensoriais. Tivemos um mapeamento fino, relativamente bem sucedido, inclusive na minha área, relacionado com aprendizagem e memória, onde os núcleos da base foram sempre relacionados ao que nós chamamos de memórias de procedimento, saber o que fazer, como fazer determinada coisa no momento certo. A pergunta está mudando agora. Já que nós temos uma certeza razoável sobre o que está acontecendo ali, a pergunta é como que esse sistema consegue fazer esse tipo de processamento? Como é que essa escolha é feita? E aí, para responder essa pergunta, nós precisamos de ter uma visão um pouco mais sistêmica, onde nós vamos olhar o efeito não só do que está acontecendo a nível de uma sinapse, mas como que aquele circuito nos quais aqueles neurônios que fazem conexões sinápticas uns com os outros vão atuar e como é que aquilo ali funciona para processar informações. Dentro desse contexto, e falando de uma forma simplificada, nós teríamos então programas motores sendo programadas em áreas motoras do córtex, em alguns lugares também em áreas subcorticais, e quando esses grupos de neurônios que compõem esses programas motores são ativados, nós vamos ter a expressão de determinados comportamentos que envolvem ações motoras X, Y, 1, 2 e 3, como a gente tem nesse esquema. Nós temos regiões motoras no tálamo, que funcionam como se fosse um painel de controle, onde a gente consegue ativar programas motores específicos, independente de como eles estão programados no córtex motor. De forma que, quando eu tenho ativação de um ou outro, eu vou ter ativação de um ou outro programa motor e vou ter, assim, a expressão de uma ou outra ação motora. Se esse sistema estivesse sem nenhum controle e estivesse ativo ao mesmo tempo, a gente teria uma situação bem caótica, né, de se fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem que um determinado objetivo específico fosse cumprido, ou mesmo fosse avaliado, e como é que ele está funcionando. Os núcleos da base começam a sua atuação aqui. Nós temos núcleos de saída dos núcleos da base, compostos por neurônios GABAérgicos. No caso de primatas, a parte interna do globo pálido, ou a parte medial do globo pálido, e a parte reticulada da substância negra, tem projeções para o tálamo, e nessas projeções nós temos então o controle de todos esses neurônios talâmicos que podem iniciar ações motoras do córtex, sendo mantido sob uma inibição tônica. Para que eu tenha então alguma ação motora sendo ativada por esse sistema, eu tenho que desinibir um ou outro canal específico. Nas vias de entrada dos núcleos da base, que são estriados, que recebem informações de todas as regiões corticais e de uma boa parte de estruturas subcorticais, seja de neocórtex e algumas outras também que não são mais antigas, e lá nós temos duas populações de neurônios que estão misturadas entre eles, nas várias regiões do corpo estriado, que podem promover ou terminar ou prevenir determinadas ações de acontecer. A forma como esses neurônios funcionam, do que nós chamamos aqui da via go, ou da via direta, ou da via no-go, ou da via indireta, eles são neurônios que estão normalmente silenciosos quase todo o tempo
e em determinados momentos eles têm alguns disparos fásicos e voltam a ficar silenciosos novamente. Quando um desses neurônios da via direta faz um disparo fásico, ele vai inibir seletivamente alguns desses canais aqui da via de saída. Ao fazer essa inibição, nós vamos ter uma desinibição do tálamo, que vai ser ativado, e nós vamos ter então assim a escolha de uma ação específica. Como eles não funcionam todos ao mesmo tempo, aí é que acontece a seleção. Quer dizer, o papel deles é, recebendo muitas informações que vêm de diversos lugares, filtrar essa informação, e eles funcionam num sistema como no sistema de eleição americano, em que o vencedor leva tudo. Então, nós vamos ter bem poucos neurônios disparando, e aqueles que estão disparando, então, estão selecionando uma ação específica e não outra para ser desinibida dentro dessa via. Nós temos uma inibição tônica também das vias de saída, não suficiente, na maioria das vezes, para prevenir com que tudo fique desinibido, mas que pode ser fortalecida pela chamada via indireta. Os neurônios do estriado, que indiretamente projetam para o globo pálido externo, ou para a substância, para o núcleo subtalâmico, que daí projeta de uma forma excitatória para cá. E como nós temos dois neurônios inibitórios, aqui nós temos uma função multiplicativa, né? Nós temos menos com menos vai dar mais com menos, menos. Nós vamos então reativar essa inibição tônica daquele canal que tinha sido liberado, e aquela ação então deixa de acontecer. Então, com esse modelo, que surgiu na década de 90 para cá, nós temos então uma forma de explicar seletivamente como é que um sistema pode iniciar ações, e aquilo que se chama em aprendizagem em memória, de memórias de procedimentos, ou de aprendizagem instrumental, onde eu vou ter um estímulo passando a controlar uma resposta, a seleção de uma resposta motora, nada mais é do que o fortalecimento de sinapses seletivas córtico-estriatais, onde a representação de determinados estímulos ou determinadas ações motoras do córtex podem ativar neurônios que vão ou fazer com que uma ação aconteça com maior probabilidade ou inibir essa ação de acontecer. E aqui nós temos um papel crítico da dopamina. A dopamina não é o único modulador desse sistema. Existem vários outros bastante importantes, como o sistema adenosinérgico, canabinoides, opioides. Esse sistema é amplamente bastante regulado e bastante modulado. Mas dentre os moduladores externos, de neurônios que não estão dentro do estriado e que projetam para ele, a dopamina, se não tem o papel mais importante, é um dos muito importantes. E aqui nós temos descobertas recentes mostrando que, pelo menos no estriado dorsal, provavelmente isso acontece de uma certa forma também no núcleo accumbens, que é parte do estriado ventral, os neurônios, os receptores dopaminérgicos da família D1 e D2, eles estão segregados, de forma que nós vamos ter a expressão de receptores pós-sinápticos D1 na via direta e de receptores D2 na via indireta. De acordo com esse modelo, proposto por Albin, Alexander e Crutcher, aqui nós estamos mostrando a arquitetura dos segundos ali, sem levar em conta o núcleo subtalâmico, esse modelo conseguiria explicar, então, várias coisas que acontecem em determinadas doenças neurológicas, como, por exemplo, na doença de Parkinson, onde, na falta de dopamina, nesse modelo veria como os receptores D1 ativando a via direta e os receptores D2 inibindo a via indireta, nós teríamos, então, uma ativação da via que inicia um movimento e a inibição daquela que previne aquele movimento. Então, nós teríamos uma explicação de acinesia, né? No caso da doença de Huntington, que começa com a morte seletiva dos neurônios da via indireta, nós teríamos uma hiperatividade por não ter aquele freio da via indireta atuando diretamente ali. E em relação ao papel do córtex, sempre se vê nas doenças mentais a função do córtex pré-frontal como tendo uma inibição, um papel inibitório sobre determinados comportamentos inadequados. Esse papel inibitório do córtex pré-frontal depende muito da via indireta. Determinadas regiões
do corpo estriado, em primatas, por exemplo, a cabeça do núcleo caudado, ela recebe muitas projeções corticais do córtex pré-frontal, que ao ativarem a via indireta, conseguem fazer uma inibição de comportamentos específicos, e ao ativar a via direta, vai também ter sua influência sobre a seleção de determinados comportamentos que são adequados para determinados objetivos, nesse caso explícitos, cognitivos, quando essa via é ativada desse jeito. Aqui nós temos o circuito inteiro. Quando nós começamos a estudar isso daqui, e achamos que entendíamos um pouquinho em relação do que estava acontecendo relacionado com a formação de processo de aprendizagem e memória que depende dos núcleos da base, nós propusemos esse modelo, que é uma pequena modificação do modelo do Alexander, DeLong, Crutcher, Albin, que tem algumas diferenças específicas para tentar explicar isso daí. Entre essas diferenças, esse modelo aqui é visto normalmente como não tendo vários canais, mas como que eu tendo a via direta inibindo completamente uma ação, ativando completamente uma ação, a via indireta inibindo de maneira indireta. Dentro do modelo que nós propomos, nós estamos propondo que, na verdade, existem várias vias, vários canais, e a gente teria neurônios diferentes representando tipos de ações diferentes, tanto na via direta quanto na via indireta. Outra diferença que nós colocamos dentro desse modelo, baseado em dados da literatura, foi a proposta de que, segundo Alexander, haveria uma espécie de somatotopia na representação das funções motoras no putamen, de forma que a gente teria como que uma representação mais ou menos parecida com a que a gente tem no córtex motor primário. Existem várias evidências mostrando que essa representação nem é tão contínua como na questão do córtex primário, nem é única, nós temos redundância ali, como também nós temos várias áreas projetando para a mesma região que representam ações de partes do corpo diferentes. Então, dentro desse modelo, a gente propõe que do córtex cerebral existam projeções que representem tanto aspectos motores, como, por exemplo, movimentos que o pé desse jogador pode fazer em direção à bola, como a representação sensorial de determinados objetos que estão aqui fora, o que não existe também dentro do modelo do Alexander, DeLong e Crutcher. Mas existem várias evidências eletrofisiológicas mostrando que neurônios do putamen e de outras regiões respondem especificamente à aproximação de um ou outro objeto de determinadas partes do corpo que podem fazer ações. Quando essa representação coincide, quer dizer, eu teria projeções corticais de regiões que representam a bola, e regiões que representam sensorialmente ou de forma motora o pé do jogador, quando uma dessas unidades aqui for ativada, ou seja, quando um desses neurônios da via direta for ativada, eu teria então a escolha de uma ação específica, que seria a ação do pé chutar a bola. Essa é a proposta do modelo do mosaico dos espelhos quebrados, que propõe então que no estriado nós teríamos uma representação, um espelho do que está representado no córtex, mas de uma forma fragmentada, redundante e com uma determinada função motora, de forma que a função disso daí seria ativar unidades que estariam ativando, iniciando determinados movimentos de partes específicas do corpo, partes que são articuladas, né, que fazem movimentos, em direção a objetos específicos dali. Quando há uma liberação grande de dopamina, não uma liberação tônica que sempre existe dos neurônios dopaminérgicos nesse sistema, nós temos aqui a possibilidade de plasticidade sináptica. Então, nas sinapses córtico-estriatais, dos neurônios que estão ativos naquele momento, não de todos, mas daqueles que estão ativos naquele momento para fazer a ação, no caso aqui do pé da bola, se nós tivermos uma grande quantidade de dopamina, eu vou ter então LTP na via direta, e essa associação córtico-estriatal vai ficar reforçada.
de forma que no futuro, quando o jogador aqui ver a bola se aproximando do pé, ou quando tiver o toque da bola no pé, esse estímulo vindo do córtex pode ativar o programa motor de chutar a bola, e esse traço de memória, na forma da potenciação dessa sinapse, seria o que nós estamos chamando de memórias de procedimento. Então, especificamente, o modelo do mosaico dos espelhos quebrados propõe que neurônios estriatais de projeção da via direta estariam especificamente iniciando ações de uma parte específica do corpo direcionadas para objetos específicos no estriado. Nós publicamos um outro trabalho o ano passado, onde nós revisamos a literatura e mostramos que diferentes regiões do estriado, onde nós temos regiões chamadas núcleo accumbens, que é parte do estriado ventral, parte shell e core do núcleo accumbens, o núcleo caudado em primatas, que seria o estriado dorso medial em roedores, e o putamen, que seria o estriado dorso lateral em roedores, eles estão envolvidos com o início de ações que são motivadas, que são iniciadas por sinais diferentes que vêm do córtex. Existe um conjunto de evidências razoável mostrando que ações motoras iniciadas no núcleo accumbens shell são ativadas principalmente por estímulos incondicionados, como, por exemplo, a apresentação de alimento, coisas de natureza sexual, evitar coisas aversivas. Esse seria o papel onde as escolhas para as respostas adequadas aconteceriam nessas regiões. Já o núcleo accumbens core teria o papel de receber estímulos condicionados que vêm da amígdala, do hipocampo, e que daria início a ações de respostas condicionadas. O núcleo caudado, ou o dorso medial, por receber associações que vêm diretamente do córtex pré-motor, ele estaria envolvido com ações direcionadas a um objetivo, onde nós temos ações voluntárias, tal como definidas. E os hábitos, que são respostas automáticas a estímulos que não têm nenhuma conotação emocional, seriam iniciados por neurônios que estão no putamen ou no estriado dorso lateral. Eu não vou ter tempo de rever a literatura e as evidências para isso aqui agora. Recomendo, se vocês tiverem interesse, de darem uma olhadinha no trabalho, ou nesse trabalho nosso que já está impresso, onde nós fizemos em animais lesões específicas de cada uma dessas áreas e testamos essa hipótese em ratos. Quais são as outras diferenças que nós temos entre o modelo clássico e o modelo do mosaico dos espelhos quebrados? Além da questão, então, da redundância, o modelo do mosaico dos espelhos quebrados propõe que existem, em vez de termos vias paralelas, como é proposto pelo modelo clássico, nós teríamos vias convergentes no estriado, onde eu posso ter mais de um tipo de estímulo ou de ação vinda de áreas sensoriais, motoras. Elas formariam uma convergência para determinados neurônios que estariam ligados simplesmente pela parte de saída por ações diferentes. Além disso, nós teríamos várias saídas para a área motora, representando programas motores diferentes, e não uma coisa única, e a volta motora, na alça motora desse que nós estamos representando aqui no caso, envolvendo lá o putamen, seria, de fato, para o córtex motor e não para uma única área. Porém, nesse modelo aqui, o que volta para o córtex motor saiu exclusivamente do córtex motor, né? A outra diferença do modelo, então, é realçar essa questão de que a representação, a codificação que esses neurônios aqui estão fazendo é de ações de partes do corpo direcionadas a objetos específicos que eles estariam mapeando, né? Então, nós temos isso aqui colocado de uma forma didática, né? Uma outra diferença importante em relação a esses dois modelos é que aquela via direta e a via indireta, ela não tem essa seletividade. Então, nós temos movimento ou não movimento, né? E aqui nós teríamos cada neurônio, ou cada grupo de neurônios da via direta, iniciando ações específicas
e os da via indireta inibindo não movimento de maneira geral, mas também ações específicas de cada uma delas. Com isso, nós temos aqui explicação de doenças, principalmente neurológicas, e esse outro modelo, além de explicar o que acontece aqui, nós temos também uma explicação de como que esse sistema consegue selecionar ações, como é que ele consegue formar memórias de procedimentos, e teríamos explicações para doenças, transtornos mentais envolvendo abuso de drogas, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também sendo explicado por esse modelo. No caso específico do abuso de drogas, a explicação desse modelo seria que nós teríamos um super reforço, porque o principal modulador que permite o reforço dessas sinapses vai estar presente de uma forma artificial, pela ação de drogas que vão aumentar artificialmente a quantidade de dopamina de uma forma sempre constante, né, alta, fazendo com que a ação que o indivíduo está fazendo naquele momento seja reforçada pelo reforço daquelas sinapses, dos estímulos, do que está presente ali naquele momento. O que o indivíduo está fazendo quando ele acabou de tomar uma droga, como cocaína, como outras drogas opioides, outras drogas que aumentam dopamina lá no corpo estriado, é se autodrogando. Talvez isso explique também um pouco porque as vias de administração que fazem com que o efeito da droga, em termos de liberação de dopamina, seja lento, não cause problemas de dependência, como, por exemplo, usuários de metilfenidato, que têm transtorno de déficit de atenção. No momento em que o medicamento tomado por via oral chega a fazer efeito, o que ele está fazendo naquele momento, 15 minutos, meia hora depois, já não tem nada a ver mais com a ação de engolir o comprimido. Então, o que é que vai ser reforçado? Aleatoriamente vão ser outros comportamentos, e daí nós temos aquelas situações onde a droga chega muito rápido no cérebro e promove a liberação de dopamina, como drogas fumadas, né, inaladas, injetadas, onde a gente vai ter um processo de dependência criado de uma forma muito mais intensa, né? No caso do transtorno de obsessivo-compulsivo, nós teríamos reforço de determinadas vias que ou selecionam uma ideia mais ou menos fixa, que seriam as obsessões, ou ações específicas, compulsivas, que passam a escravizar o indivíduo de forma a serem ativadas de uma forma descontrolada, não alternativa, né? E no caso do transtorno de déficit de atenção, nós teríamos uma falha no sistema de escolha, onde a escolha de coisas específicas para cada momento falha e o indivíduo começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não focar em respostas específicas. Aqui a gente tem uma evidência recente, usando optogenética, de que quando se estimula a via direta, que expressa receptores D1 no putâmen, nós temos ativação de neurônios talâmicos, que vão projetar para o córtex motor. Aqui são os momentos em que a luz que ativa essa fenorodopsina aqui foi ligada, né? Vocês veem aqui o aumento do disparo de potenciais de ação naquele momento. E quando a gente tem uma inibição da via direta pela ativação de vias D2, a gente também tem um maior aumento daquilo ali, mostrando que a via direta ativa e a via indireta, que nesse caso está sendo inibida, inibe o início de determinadas ações disparadas por esses neurônios. Em experimentos como esses aqui, são experimentos que são feitos, e esses registros são de células unitárias. Então, eles não podem ser tomados como algo que representa uma população de neurônios. Então, aqui, o indivíduo que fez o experimento, né, o Garvin e seu grupo, ele mexeu com o eletrodo até achar um neurônio específico que estava respondendo àquela ação daquele momento. Quando se vê um animal fazendo uma determinada ação, como, por exemplo, pressionando numa barra para receber alimento, o que se observou nesse trabalho bem recente aqui do grupo do Rui Costa, né, que o primeiro autor era o Rui, é que tanto a via direta quanto a via indireta, que aqui foram registradas de uma forma optogenética, estão ativas
no momento em que o animal está pressionando a barra. Isso contraria a previsão do modelo clássico de que você tem uma ativação de todos os neurônios da via direta ou de todos os neurônios da via indireta quando uma ação inicia ou quando uma ação é parada, respectivamente, né? E, de certa forma, vai de acordo com o que nós propusemos, de forma que a gente teria, então, alguns neurônios da via direta que estão relacionados com aquela ação sendo ativados e, ao mesmo tempo, neurônios da via indireta que inibem determinadas ações concorrentes, incompatíveis com aquele comportamento, sendo ativadas ao mesmo tempo. Os trabalhos da década de 70, também do grupo da Ingrable, a Flaherty foi quem fez a maior parte desses trabalhos, mostraram também que a representação de partes do corpo, no caso eles estavam trabalhando com um macaco, um primata, que projetam de áreas sensoriais ou motoras para o estriado, é redundante. Não existe uma única representação, uma única região representando, por exemplo, o dedo do macaco, o pé do macaco, mas várias regiões, tal como a gente propõe no modelo do mosaico dos espelhos quebrados, que foi inspirado, na verdade, nesses resultados. Trabalhos do próprio Alexander e DeLong, antigos também, da década de 80 aqui, mostram que microestimulações no putamen do macaco, nessa região que está apresentando aqui a seta, à medida que eles iam andando com o eletrodo da parte mais periférica para partes mais profundas, eles conseguiam fazer movimentos de partes específicas do corpo do animal, que estão representados aqui com letras. E se vocês observarem aqui está o limiar no qual o estímulo elétrico provocou o movimento, uma mesma parte do corpo representada aqui parece estar sendo representada também em camadas mais profundas. Ele tem que andar bastante com o eletrodo para pegar neurônios que representam outra parte do corpo do animal, mostrando, sugerindo, embora eles não tenham interpretado assim, que haja redundância nesse sistema. Nesse trabalho aqui do grupo do Graziano e Gross, ocorrem coisas bem curiosas. Quando ele aproximava um objeto, que no caso era um algodão, de uma parte específica do corpo do macaco, ele testou essa parte do rosto, mão, braços, pés, pernas. Haviam neurônios que especificamente respondiam de forma tátil, quando ele estimulava de forma tátil aquela parte do corpo e não outra, e também visualmente, nesse caso aqui, o objeto tinha que estar dentro dessa área, desse campo sensível aqui, e à medida que ele aproximava o objeto para aquela parte do corpo e não para outra parte do corpo, como a retina, por exemplo, o olho que estava codificando aquela informação, o neurônio respondia aumentando o padrão de disparo, e quando ele voltava, ele não tinha esse aumento de padrão de disparo como ele tinha na aproximação. Isso aqui também pode ser interpretado como sendo um neurônio que está se preparando para fazer um movimento daquela parte do corpo, caso o animal não tivesse anestesiado ou na preparação deles. A Regina Carelli e West publicaram na década de 90 que no estriado dorsolateral de ratos, que corresponde ao putamen, também existem neurônios que especificamente respondem à estimulação tátil de diferentes partes do corpo. Essas letras aqui são partes do corpo diferentes, como forepaw, nose e assim por diante, de uma forma semelhante ao que tinha sido observado pelo grupo do Graziano em macacos, né? Aqui o estriado dorsolateral, onde essas unidades estão representadas, corresponde, em termos funcionais, ao putamen de primatas. Bom, no ano anterior, quando eu estava fazendo o meu período fora da universidade, meu estágio sênior, eu tive a oportunidade de estar com um grupo que tinha uma preparação onde eles conseguiam colocar camundongos que tinham sido operados sob anestesia, com todos os cuidados, naturalmente. Foi colocada uma câmara que permite o acesso de até 5 eletrodos naquelas regiões do estriado dorsolateral. Esses eletrodos eram bem fininhos, eles estavam separados uns dos outros numa distância de 100 micra, e quando eles eram colocados, nós então buscamos estimular de forma tátil determinadas partes do corpo do animal,
como nós vimos que era fácil encontrar neurônios que, pela literatura, que respondiam à estimulação, por exemplo, do nariz, nós colocamos uma marca aqui no nariz do animal, tinha uma marca aqui nos whiskers também. Quando o animal fazia qualquer movimento aqui, isso era captado por um sistema de filmagem 3D que mostrava isso daqui. E a mesma coisa acontecia que ele sempre vibrava, mesmo que ele não fizesse movimentos específicos das vibríceas, bastava fazer um movimento do nariz, isso nos dava uma medida do que estava acontecendo ali. Nós tínhamos também um sensor de respiração, que era sensível à saída do ar ali, que vibrava e que dava uma resposta para a gente, que também respondia um pouquinho a movimento. Aqui vocês têm uma ideia do sistema de registro, né? Nós estávamos aqui com, acho que com 3 canais funcionando nesse momento. Aqui estava a respiração e ali o sistema 3D que nos permitia fazer esse registro aqui. A ideia que nós queríamos testar nesse caso era bem específica. Vocês estão vendo aqui a marquinha, né, as marcas, e elas mostrando a variação que era registrada ali. Se o modelo do mosaico dos espelhos quebrados está correto, faltava mostrar uma coisa. Já tinha sido mostrado na literatura que a gente tem neurônios que ativam movimentos de partes específicas do corpo. Neurônios que respondem sensorialmente quando partes do corpo são ativadas. Será que o mesmo neurônio que responde sensorialmente à ativação de uma parte do corpo é o mesmo que inicia movimentos daquela parte do corpo? Uma forma de testar isso que nós usamos foi quando encontrarmos neurônios como esses. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um neurônio, por exemplo, específico, que está respondendo aqui, vocês vão ver aqui, que quando o animal mexia o nariz, esse neurônio, essas células aqui disparavam. Vou tentar rodar isso daqui de forma sincronizada. Bom, o que a gente queria mostrar aqui nesses 2 circuitos sincronizados, que a gente não vai ver, é que todas as vezes que nós tocávamos o nariz do animal aqui, nós tínhamos uma carga de potenciais de ação que aconteciam nesse momento, e eram de forma específica. Quando a gente fazia o time locking aqui, a gente observava uma coisa mais ou menos assim. Em algumas vezes, só de aproximar o pincel do nariz do animal, ele já disparava potenciais de ação. Então, encontramos lá uma das unidades que respondem de forma visual e tátil à estimulação de uma parte do corpo. Nós fizemos vários controles para mostrar que era específico, não de outras regiões, e aí nós desconectamos esse eletrodo e o eletrodo vizinho e passamos uma carga bem pequena, que variava lá em torno de 5 a 15 microamperes, e vocês vão ver, quando vocês escutarem um barulho, significa que o eletrodo os eletrodos estão estimulando aquela região ali. Vocês vão ver a mesma parte do corpo do animal se mexendo. Isso é espontâneo, ainda não foi a estimulação. Observe o lado contralateral aqui, como é que ele faz o movimento como se viesse para cá. Os eletrodos estão do lado esquerdo. Isso nós observamos em várias situações. Aqui a gente tem o registro mostrando, normalmente a primeira vez a gente tinha uma estimulação bem grande, uma resposta motora bem robusta, com a repetição nem sempre isso acontecia todas as vezes, mas era muito específico para aquela parte do corpo. Você tirava o eletrodo, colocava em outra região, você não tinha o mesmo efeito, voltava para a mesma região, ele era reproduzível, e outras regiões, outras partes do corpo não eram movidas numa situação como essa. Como é que está meu tempo? 5 minutos? Uhum. Bom, onde é que entra a dopamina nessa história, né? Então a gente tem lá projeções corticais de regiões representando o pé, a bola, isso voltando para uma área motora, e os neurônios de projeção ali, que são os neurônios espinhosos médios, são aqueles que irão então, na via direta, ativar aquela ação. Isso significa que quando, de forma tátil, né,
o jogador tiver uma ativação daquela parte do corpo, isso pode deflagrar um programa motor para chutar a bola, ou que a simples visão da bola pode fazer a mesma coisa e ativar aquele programa motor que leva o jogador a chutar a bola. Os neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral e da substância negra têm uma projeção bastante difusa para essas regiões do estriado, tanto dorsal quanto ventral. Existe uma preferência de neurônios em determinadas regiões de aferentarem mais outras, mas não existe uma especificidade grande como existe nas projeções córtico-estriatais. É um sistema realmente difuso, que sugere por si só um efeito modulatório dali. Esses neurônios dopaminérgicos, se nós formos olhar um pouquinho aqui de como é que eles funcionam, vocês provavelmente sabem isso de cor e salteado, né, que nós temos várias vias, que a via predominante que vai para a região motora é a via nigroestriatal, e que temos duas famílias de receptores dopaminérgicos que, através da ativação ou inativação da adenililciclase, por diminuição ou inibição da produção de AMP cíclico, vão fosforilar canais iônicos que vão aumentar ou diminuir o potencial de membrana daqueles neurônios. Um trabalho interessante que foi mostrado algum tempo atrás por um grupo que envolvia alguns colegas mexicanos, mostraram que nem sempre os neurônios D1, que no sistema clássico sempre ativam os neurônios da via direta, fazem isto. Esses neurônios espinhosos médios, eles flutuam, dependendo de quais neurônios que projetam para eles estão mais ou menos ativos, entre um estado que é chamado de Down, onde eles estão hiperpolarizados, e um estado Up, que eles estão prontos para disparar potenciais de ação. E eles só disparam quando estão no estado Up. O que foi mostrado por esse grupo e repetido por vários outros depois, é que quando o neurônio espinhoso médio está quase despolarizando, o que significa que ele está recebendo informações muito importantes lá do córtex, significativas, a dopamina, ativando receptores D1, aumenta a probabilidade dele disparar. Quando eles estão no estado down, o mesmo receptor D1, lá na via direta, coloca o neurônio mais hiperpolarizado ainda, por mecanismos que são diferentes em termos intracelulares. Então nós temos aqui a dopamina ajudando a fazer um papel de filtro, onde os sinais de coisas importantes para aquela ação acontecer são realçados, são aumentados, e os ruídos, as coisas que não têm muita importância, que estão alterando um pouquinho o potencial do neurônio espinhoso médio, é suprimido. Então nós temos um aumento dessa relação sinal-ruído acontecendo dentro dessa forma. Esse é o principal papel da dopamina sendo liberada numa quantidade tônica, ou quando ela é ativada de forma fásica, por exemplo, por determinados estímulos salientes. Ao aumentar esse filtro, tem um mecanismo relacionado com receptor D2 também, pré-sináptico, que faz um papel de filtro também. Porém, em alguns momentos, quando eu tenho esse sinal de aumento da concentração de dopamina por uma ativação fásica dos neurônios dopaminérgicos, ou uma inibição fásica desses neurônios, eu tenho também fenômenos de plasticidade sináptica que fazem com que os neurônios da via direta façam LTP e os da via indireta façam LTD, especificamente naquelas sinapses onde os neurônios pré- e pós-sinápticos estão ativos ao mesmo tempo. Ou seja, aqueles neurônios que estão fazendo com que uma determinada ação aconteça na via direta e que a dopamina é liberada em grande quantidade, tem as suas sinapses reforçadas, aqueles da via indireta que estão inibindo aquilo de acontecer, têm as suas sinapses inibidas e daí eu tenho a formação dessas memórias. Eu gostaria de mostrar algumas coisas do meu laboratório, como algumas coisas que nós fizemos com essa tarefa de esquiva ativa de 2 vias, mas como o tempo está um pouquinho corrido, nós vamos passar um pouquinho mais rápido, mostrarmos mais 3 slides só antes de terminarmos. Para a gente ver essas alterações rápidas na liberação de dopamina,
As técnicas de microdiálise em vivo não são muito apropriadas. Na melhor das hipóteses, se a gente fizer uma análise usando espectrômetro de massa para detectar uma quantidade bem pequenininha de dopamina nos dialisados, a gente consegue ter uma resolução temporal de 1 minuto, uma amostra a cada 1 minuto. Mas essas alterações acontecem em nível de uma escala de segundos, às vezes de décimos de segundos. Então nós fomos atrás de outra técnica, que é chamada técnicas de eletroquímica. Uma delas é a voltametria cíclica de Fast Scan Voltammetry, onde um eletrodo, nesse caso aqui se usa uma fibra de carbono bem fininha, ela tem normalmente 7 micras de diâmetro, e tamanhos que variam, dependendo do experimento aqui, de 20 até 100, 200 micras, elas são colocadas lá dentro do cérebro do animal, em lugares onde a dopamina é liberada, e é aplicado um potencial nessa fibra aqui. Esse potencial nessa técnica aqui, ele varia, é feita uma rampa que faz com que ele varie de um valor negativo, aqui no caso menos 0,4 volts, até 1,3 volts, e depois volte. Então, a cada ciclo que dura, levando em conta o tempo para ver uma regeneração da fibra aqui, 100 milissegundos, eu vou ter uma amostra de dopamina sendo analisada. E quando o potencial do eletrodo passa pelo potencial eletroquímico de oxidação da dopamina, quanto mais ele se aproxima do potencial de oxidação, a gente tem aqui uma curva mostrando a variação de potencial aqui, a corrente formada pelos elétrons doados quando a dopamina oxida aumenta, e ela faz um pico aqui, que está em torno de 0,6, 0,8, dependendo da característica do tecido e do eletrodo. E quando eu tenho a volta, que eu estou representando aqui de baixo, eu tenho a redução da quinona formada pela dopamina, que vai captar os elétrons de volta dali, eu tenho uma corrente negativa, fazendo um pico aqui em torno de 0,15 negativos. Se eu representar cada um desses ciclos aqui como sendo uma linha tão fininha, eu tenho aqui a representação de 10 linhas por segundo, né? E usar um sistema de cores para representar a oxidação, que está representada aqui de 0 a 6 volts, aqui, eu acho. Em cores que vão do roxo até o verde, e a redução que vão em cores que vão do amarelo até o azul. E aqui eu tenho tempo, aqui a variação de voltagem, aqui é de corrente, né? Então eu tenho aqui nessa voltagem em torno de 0,7 miliamperes. Quando eu tenho, por exemplo, a estimulação de neurônios dopaminérgicos, eu tenho uma liberação de dopamina que me forma essa mancha verde aqui, que significa uma oxidação, né? E aqui eu tenho esse voltamograma que me dá como que uma impressão digital eletroquímica de que é dopamina e não outra substância que está oxidando nesse momento. Nós estamos usando essa técnica para estudar a liberação de dopamina em situações específicas. Aqui, por exemplo, no meu laboratório, nós estamos mostrando com animais com implantação crônica ou aguda desses receptores, desses eletrodos de fibra de carbono, que quando eu dou, por exemplo, sacarose para o animal, logo depois que ele bebeu sacarose, essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, em roxo a azul, significa aumento da concentração de dopamina. Isso está sendo utilizado também no nosso laboratório, pelos alunos que estão fazendo treinamento fora, para estudar situações onde a gente tem uma discrepância entre o que o animal espera receber e que ele recebe de recompensa, e para estudar o efeito dos estímulos condicionados e incondicionados na liberação de dopamina em diferentes situações. Com isso, então, a gente espera nos próximos anos poder destrinchar um pouquinho mais em termos do que acontece e de qual é o papel, o que faz com que em situações específicas a gente tenha esse sinal modulatório aumentando ou diminuindo, e quais são o que se espera ou que se vê em relação a esse modelo do que deve estar acontecendo em termos de comportamentos motores, que muitos deles são
sinais ou sintomas específicos de doenças que envolvem transtornos mentais. Obrigado pela atenção de vocês.